Hi everyone, how you doing? Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a professora Cristiane Mourão e vocês vão aprender inglês comigo. Acompanhem a aula do dia. Aula 14, o objeto de conhecimento. Orações condicionais, tipos 1 e 2, detalhamento. Oração tipo 2, se mais passado simples, mais would, could, might, should, mais infinitivo. Let's get started. Vamos começar? Nossa aula vai começar retomando aí sobre o que é uma condicional do tipo 1, Conditional Type 1. Essa classificação, desse tipo de frase, desse tipo de oração, de período, é devido à sua função, à relação que existe entre mais de uma oração. A condicional, ela indica que ela tem uma condição para que a outra oração, que seria uma espécie de consequência, aconteça. Então, a primeira acontecendo, a segunda acontece. Se não acontecer a primeira, também não acontece. Quando nós falamos de condicional do tipo 1, nós estamos falando de algo que possivelmente acontecerá, que está dentro aí da gama de possibilidades. Eu não estou falando de uma possibilidade muito distante, é algo que pode de fato ocorrer. Em ocorrendo a primeira, que é a condição, pode ocorrer então a segunda, que é a consequência. Então, esse exemplo aqui, olha só, preste atenção na estrutura. Eu tenho if, que significa se, simple present, que é o tempo verbal do presente simples, mais simple future. Então, oração condicional do tipo 1, ele vai ter sempre essa estrutura. Vai começar com if, aí simple present e aí simple future, presente e futuro. A segunda oração, que é a consequência, estará sempre no futuro. Olha o exemplo. If I have enough money, I will buy a new phone. Se eu tiver dinheiro suficiente, eu comprarei um telefone novo. Quando a gente fala new phone, fone mais utilizado ali para celular também, tá? A gente pode falar cell phone ou então só phone. As duas formas estão corretas. Aí, claro, o contexto ali vai indicar. Mas phone é um nome mais genérico, eu posso estar me referindo a qualquer tipo de telefone, certo? If I have enough money, I will buy a new phone. Se eu tiver dinheiro o suficiente, eu comprarei um telefone. Repare que essa ação está dentro das possibilidades. De fato, pode ocorrer isso. Tá? Eu posso ter dinheiro suficiente em determinado período e aí eu poderei comprar um celular novo, um telefone novo. Repare que a segunda oração está condicionada à primeira, ou seja, ela é uma consequência da primeira. Se eu não tiver dinheiro, bom, a segunda possibilidade, a segunda oração não vai acontecer, tá certo? Então, nós revemos aqui orações do tipo 1, essas orações que são as condicionais do tipo 1, que vai ser if, simple present, e a consequência vai estar no simple future, ou seja, no futuro, e o futuro que é formado com o verbo auxiliar will, ok? Agora nós vamos adentrar num outro tipo de condicional, numa outra estrutura, que já não é condicional do tipo 1, que começa com if, simple present, simple future. Agora nós temos uma outra estrutura que é condicional do tipo 2. Vamos ver a definição dessa condicional? Então, ela altera algumas coisas em relação à do tipo 1. Ambas são, eu estou falando sempre de orações que se conectam, que tem uma relação entre elas. Uma relação de condição e consequência, condição e resultado. E a condicional do tipo 2 tem o seguinte, Conditional Type 1. Esta é usada para falar sobre situações futuras, repare, situações futuras, que não são reais, tá? Que não são reais. Ou seja, ela descreve situações improváveis ou quase impossíveis de acontecerem. Então, se por um lado, nas orações, naquela condicional do tipo 1, eu estou falando ou estava falando, de ações que podem ocorrer, que estão dentro das possibilidades de ocorrência, já nessa do tipo 2, não. Eu provavelmente estarei diante de uma oração, de uma ação expressa dentro daquele contexto, que não se concretizará devido aí à sua dificuldade, porque normalmente eu estou falando de coisas irreais, tá certo? Então, eu tenho essa estrutura aqui
na condicional do tipo 2. Eu tenho, iniciando com if, isso ela se parece com a condicional do tipo 1. Aí eu tenho simple past. Lembra que na do tipo 1 eu tinha oração, a primeira oração estava no presente? Essa do tipo 2 vai estar no passado. Então, if, simple past, essa oração aqui vai estar no simple past, a primeira oração, que é a condicional, vai estar no simple past, mais um verbo modal. Aqui a gente entra com outro tipo de conteúdo, que são os verbos modais. Verbos modais têm essa classificação porque eles são utilizados em situações bem específicas. Fique tranquilo que a gente vai ver tudo isso ao longo da aula. Então, a primeira oração vai estar no passado, iniciando com if, oração no passado. Aí a outra oração vai contar com o verbo modal, que vai ser o would, pode ser o could, o might, should. E lá no final, né, eu vou ter uma oração com o infinitivo, tá? Infinitivo sem o to. Primeiramente, o que é um infinitivo? Infinitivo, gente, são aqueles verbos que ainda não foram conjugados, tá? A marca gráfica da língua portuguesa que diz respeito aos verbos no infinitivo é a presença da terminação R. Por exemplo, estudar, caminhar, viajar, brincar. Todos esses verbos têm terminação em R. E isso indica que esse verbo está no infinitivo, certo? Infinitivo é aquele verbo que não sofreu ação, ele ainda não foi conjugado com nenhum sujeito. Ele não se adequou a nenhum sujeito, portanto, ele não foi utilizado ainda. E na língua portuguesa ele tem terminação em R. Na língua inglesa, ele também tem a mesma função, significa que é um verbo que ainda não foi conjugado, só que ele não tem terminação em R. O que indica que ele está no infinitivo é o to, tá? É o to. Todos os verbos no infinitivo em língua inglesa têm o to. No caso de um verbo, quando ele aparece dentro de uma estrutura de uma frase, raramente ele vai aparecer com o to, ou então será como uma preposição, o to funcionando como uma preposição, mas não como indicativo de infinitivo, tá certo? Aí é o verbo que simplesmente não foi conjugado, tá bom? Então, verbo infinitivo é aquele que não foi conjugado. Isso eu posso utilizar para a língua portuguesa, tanto para a língua inglesa, ok? Então, nessa estrutura da condicional do tipo 2, eu vou ter if, a primeira oração vai estar sempre no passado, e a segunda, ela vai contar com o verbo modal e o verbo no infinitivo, tá certo? Então, essa é a estrutura das frases, tá? Das orações do condicional do tipo 2. Fiquem tranquilos que a gente vai ver vários exemplos e também vamos mostrar aí os verbos modais. Vamos ver o nosso primeiro exemplo e a gente vai explicar com mais atenção. Preste atenção na estrutura. Tá? Nós temos aqui, então, if mais simple present, aliás, simple past, sorry, simple present, eu estou falando, então, de uma oração, né, que está no passado. Então, tem ali, ó, if, simple past, mais modal verb, mais infinitivo. Olha o primeiro exemplo. If I won the lottery, I would buy a yacht. Se eu ganhar na loteria, eu comprarei um iate. Repare que na primeira oração eu tenho algo que já é muito difícil de acontecer. Olha só. If I won the lottery, se eu ganhar na loteria, já é uma coisa muito difícil de acontecer, muito incerto. I would buy a yacht. Eu comprarei um iate. Tá certo? If I won the lottery, I would buy a yacht. Então, na primeira oração, gente, então, fica bem evidente, né? Se eu ganhar na loteria, eu comprarei um iate. Repare que a primeira oração já é muito difícil de acontecer, tá? Já é muito difícil de acontecer. Se acontecer, aí a outra ação pode ocorrer, tá? A outra ação pode ocorrer, que é a de comprar um iate, tá bom? Se eu ganhar na loteria, eu comprarei um iate. Esse exemplo, então, evidencia, então, que a primeira oração, né, que é aquela condicional, ela já é bem difícil de ocorrer, né? Qual é a chance, de fato, né, a chance real de alguém ganhar na loteria? Bem baixa. Então, se ganhar, aí ele vai comprar um iate. Mas a primeira oração já é algo muito difícil de acontecer, tá certo? Então, repare que na condicional do tipo 2, eu basicamente não trabalho com a realidade, né? Ele há uma esperança ali, mas muito, muito frágil, né, do que essa ação aconteça. Então, essa é uma das características.
A oração no passado, a primeira oração, que é condicional, vai estar no passado, e a consequência vai contar sempre com um verbo modal e um verbo também no infinitivo, né? Que é aquele verbo que vai indicar a ação ali, mas que não foi conjugado. Vou mostrar um outro exemplo agora. Então tem aqui, ó, if mais simple past mais modal verb mais infinitive. Olha só o exemplo. If they lived closer, we would visit them more often. Se eu vivesse, né, morasse mais próximo, nós visitaríamos eles com mais frequência. Vamos explorar um pouquinho. Primeiro, olha só, essa frase aqui está no passado. Esse verbo aqui está indicando o passado, tá? Eu vou mostrar para vocês o verbo lived. Então, ele é um verbo regular. Ele tem terminação em ed, né, que é uma característica dos verbos regulares, tá? Então, if they lived closer, we would visit them more often. Se eles morassem perto, né, se eles vivessem perto, olha só, o verbo terminação em ed é uma característica de verbo regular em inglês. Se eles morassem perto, já é uma ação bem difícil, olha só. Se eles morassem, significa que eles não moram. Então, eu estou falando de algo que poderia acontecer. Então, essa primeira ação, que é a condicional, já é muito difícil de acontecer. A segunda, então, depende dessa primeira, é mais difícil ainda. We would visit them more often. Para essa segunda acontecer, eu preciso dessa primeira. Então, eu tenho aqui essa primeira oração no passado e essa aqui caracterizada pela presença do verbo modal would e mais o verbo no infinitivo, tá? Então, olha a estrutura dessa oração aqui. Outro exemplo. If mais simple past mais modal verb mais infinitive. Olha só o exemplo. If it weren't raining, we would go for a picnic. Se não estivesse chovendo, nós iríamos para um piquenique, né? Nós iríamos para no piquenique, fazer um piquenique, enfim. O que eu chamo a atenção para vocês? Iniciando com if, essa oração aqui está no passado, que é a condicional, tá? Olha só, se não estivesse chovendo, a gente já vê pela imagem, inclusive ajuda isso. Se não tivesse chovendo, nós iríamos para um piquenique, tá certo? Olha a utilização de um verbo modal aqui, ó, mais o verbo no infinitivo. Então, se não chovesse, se não estivesse chovendo, eu estou falando de passado, nós iríamos para um piquenique, tá certo? Essa primeira ação aqui já é impossível, né? Ela beira a impossibilidade, porque já está chovendo, né? Se não tivesse chovendo, então essa oração só acontece se essa primeira aconteceu, que não vai, nesse contexto aqui, funcionar, tá? Porque já está chovendo. Se não estivesse chovendo, nós iríamos para um piquenique. Então, as condicionais do tipo 2 carregam essa estrutura de passado mais uma consequência que vai apresentar um verbo modal mais o infinitivo, ok? Continuando agora, mais um exemplo que segue essa estrutura, if simple past mais modal verb mais infinitive. Então nós temos aqui, ó, if he had more time, se ele tivesse mais tempo, repare que eu já estou falando se tivesse, é algo que já é irreal, né? Não tem esse tempo. If he had more time, se ele tivesse mais tempo, he would learn to play the guitar. Se ele tivesse mais tempo, é a oração condicional, ela está no passado, o verbo have no passado, tá? Ele é o passado do verbo have. Se ele tivesse mais tempo, he would learn to play guitar. Ele aprenderia, ó, o verbo modal mais o verbo no infinitivo. He would learn to play the guitar. Ele aprenderia a tocar, né? Tocar violão, tá? Guitar, ele é um falso cognato, tá? Porque ele não é guitarra, ele é violão, tá? Significa violão. Então, essa frase também apresenta essa mesma estrutura. If mais simple past, mais modal verb, mais infinitivo, tá certo? If he had more time, he would learn to play the guitar. Se ele tivesse mais tempo, ele aprenderia a tocar violão. O que eu chamo a atenção para vocês em relação ao verbo no infinitivo?
tá? Verbos no infinitivo, então, conforme eu já adiantei, eles não estão conjugados, tá certo? Mas nessa estrutura, né, da condicional do tipo 2, esse verbo no infinitivo é ele que indica a ação, tá certo? O verbo modal, ele vai ser sempre um verbo auxiliar, tá? Ele vai indicar, vai trazer para o verbo principal algo a mais, né? Uma informação a mais, tá? Mas ele, a ação em si, quem vai indicar será sempre o verbo principal, que estará no infinitivo, tá bom? Então, embora ele não esteja conjugado, ele não esteja relacionado com nenhum sujeito, esse verbo ainda indica qual é a ação que ocorre ali, tá certo? Ou não, né? Nesse caso, não, porque a condicional do tipo 2, uma das características é que ela não permite, ou seja, nós estamos falando ali de uma ação que provavelmente não irá acontecer. Há uma chance muito menor de acontecer se eu comparar com as orações aí condicionais do tipo 1, que trata-se de uma ação que de fato poderá ocorrer. Na do tipo 2, não. É uma chance muito grande de não ocorrer devido à impossibilidade mesmo, tá certo? Vamos explorar mais um exemplo. If mais simple past, mais modal verb, mais infinitive. Então essa é a estrutura. E aí nós temos o seguinte exemplo. If I had a million, aliás, if I had $1 million, se eu tivesse $1 milhão, o que claramente eu não tenho, né, porque eu já estou falando se eu tivesse, I would travel the world, eu viajaria o mundo. Então, essa segunda oração aqui, que é a oração consequência da primeira, ela não vai acontecer, porque a primeira já não vai acontecer. Então, olha só. If I had $1 million, se eu tivesse, qual é a chance, né, real de alguém ficar rico, de alguém ficar milionário? Muito pequena. Então, if I had $1 million, se eu tivesse $1 milhão, I would travel the world. Se eu tivesse $1 milhão, eu viajaria o mundo. Então, na primeira oração, nós temos um verbo no passado, que indica que essa oração está no passado. E a segunda é caracterizada pela presença de um verbo modal, mais o verbo no infinitivo. O verbo travel significa viajar. If I had $1 million, I would travel the world. Se eu tivesse $1 milhão, eu viajaria o mundo. Repare que a segunda ação, que está condicionada à primeira, muito provavelmente nunca irá se concretizar, porque eu preciso da primeira, que é ficar milionário. Então, já é uma dificuldade. Ela não vai acontecer. A segunda oração também não vai. If I had $1 million, I would travel the world. Se eu tivesse $1 milhão, eu viajaria o mundo, tá certo? Todos esses exemplos trazem, então, a presença, né, sempre da estrutura. If, mais oração no passado, mais oração com a presença do verbo modal, mais um verbo infinitivo. Tá certo? Memorizando essa estrutura, a gente já sabe, então, que tipo de estrutura eu estou falando, se é condicional do tipo 1 ou do tipo 2, tá certo? Para além de tudo isso, nós já sabemos que essas condicionais, ou a frase condicional do tipo 2, ela é sempre algo muito difícil de acontecer, é algo que beira ali a impossibilidade. Ele difere nesse ponto das orações que é do tipo 1, né? A condicional do tipo 1, que trata sempre de uma ação que há uma possibilidade real de que aconteça. Na do tipo 2, não. A chance é bem menor, para não dizer que é zero, ok? Bem, nós já vimos então vários exemplos que trazem essa estrutura da condicional do tipo 2. Agora, nós vamos nos ater aos verbos modais. Lembrem-se que nas orações condicionais do tipo 2, a segunda oração que traz a consequência ou o resultado, essa oração tem na sua estrutura um verbo modal. Mas o que é um verbo modal? Vamos ver a definição agora. Verbos modais ou modal verbs? Então, os verbos modais são palavras que acompanham os verbos principais da frase para expressar algum sentido específico, tá certo? Se ele acompanha, ele não pode ser verbo principal. Então, primeira informação. Verbos modais não são verbos principais, sempre estarão na sua função de verbos auxiliares. Então, ele vai indicar sempre, passar um sentido específico para o verbo principal, que nessa estrutura, né, da condicional do tipo 2, o verbo estará no infinitivo. Então, dentre eles, ele vai, olha só, o verbo modal
vai acrescentar, vai trazer para o verbo principal um sentido específico, que pode ser de necessidade, de possibilidade, de proibição, permissão, certeza, incerteza, sugestão e conselhos. Repare que é algo bem específico, tá? Então eu tenho um verbo, tá certo? Um verbo principal, que nessa estrutura da condicional do tipo 2 está sempre no infinitivo, e eu tenho um verbo auxiliar, que é o verbo modal. Esse verbo modal ele vai trazer uma informação a mais para aquele contexto ali do verbo principal, né, do verbo, nesse caso aqui, do verbo infinitivo. Ele vai indicar uma ideia de possibilidade, de certeza, tá? De incerteza, vai dar um conselho, tá certo? Sempre nesse sentido, ele vai acrescentar algo. Mas ele em si não faz muita coisa, porque ele é um verbo auxiliar, tá certo? Então, verbos modais são alguns verbos, um tipo de verbo específico, que são utilizados em situações também específicas e que eles acrescentam uma ideia já àquele contexto onde eles estão inseridos. Mas eles são sempre verbos auxiliares, ou seja, depois deles sempre haverá um verbo principal que vai indicar a ação real, ok? Vamos ver a definição de cada um desses verbos modais, que não são muitos. Então, os modal verbs, verbos modais, nós temos would, nós utilizamos ele often used to express politeness, preference or a hypothetical situation. Frequentemente usado para expressar polidez, preferência ou uma situação hipotética, tá certo? Então, vou utilizar o would nesse sentido, para expressar preferência em uma situação hipotética, tá certo? Ele vai dar sempre ao verbo principal essa ideia de ia. Por exemplo, o verbo estudar. Se eu colocar, que em inglês é study, se eu utilizar o verbo would, vai ficar would study, estudaria, tá certo? Então ele vai dar esse final ali, ia, ok? Estudar, to study. Would study, estudaria, tá certo? Então ele vai dar sempre esse sentido. O verbo na sequência, o verbo modal seguinte é could. Could. Também as pessoas falam could, essa pronúncia não é importante, não define muita coisa. Similar to can, ele é parecido, então, similar ao verbo modal can, but often used to express a past ability or a more polite form of permission or possibility. Então, uma vez mais em inglês. Similar to can, but often used to express a past ability or a more polite form of permission or possibility. Então, nós temos similar ao verbo can, porém frequentemente usado para expressar uma habilidade, né, o passado, uma forma polida ou educada, ou então permissão ou possibilidade, tá certo? Então, o verbo modal could vai passar sempre uma ideia ali de possibilidade, permissão, ok? E também para indicar uma habilidade. Uma outra informação é que ele é o passado do verbo can, tá? Ele também é o passado do verbo can, que significa poder, ok? Mas nesse caso aqui nós estamos falando dele como verbo modal e ele vai indicar uma habilidade, né? Permissão ou possibilidade. Outro verbo modal. Eu tenho então might. O verbo auxiliar, né? Que é um verbo modal, todos eles são auxiliares. O might. Similar to may, but often used to express a lower degree of possibility or a more tentative suggestion. Então, similar ao verbo modal may, porém frequentemente usado para expressar um baixo grau de possibilidade ou uma tentativa sugestiva, né? Uma tentativa ali de sugestionar, de sugerir algo, tá certo? Ele, inclusive, é muito parecido também com o can e o could. O could, mais com o could, só que ele é mais educado, tá? A gente utiliza o could, ele é um pouco mais informal do que o might, mas eles assumem basicamente a mesma função. Então, ele é similar ao verbo may, porém, frequentemente usado para expressar um baixo grau de possibilidade ou uma sugestão, né? Passar ali uma sugestão. Agora nós vamos para o should. O verbo modal should, ele indica advice, recommendation or expectation.
Então, should indicate advice, recommendation or expectation. O verbo should, então, indica um conselho, advice, conselho, uma recomendação, recommendation, or a expectation, ou então uma expectativa, ok? Então, should, ele basicamente, assim, ainda mais às vezes, é utilizado para indicar conselho, tá? Ou recomendação. Ele normalmente vem com essa pegada, indicar um conselho ou dar uma recomendação, tá? Indicate, advice, recommendation or expectation, ok? Esse é o modal should, ok? Já vimos, então, todos os verbos modais, né? Aqueles que nós utilizamos ali nas orações condicionais do tipo 2. O que nós precisamos memorizar, além do significado deles, aquilo que eles vão levar para aquele contexto? É que eles são verbos, tá? Auxiliares, sempre auxiliares, e eles vão inserir dentro daquele contexto onde eles estão postos uma ideia a mais aquele contexto. É uma ideia de possibilidade, de certeza, tá certo? Um conselho, uma recomendação e assim por diante, tá certo? Então nós temos esses verbos modais aqui sendo utilizados dentro dessa estrutura aí da condicional do tipo 2, ok? Eles vão estar sempre acompanhando o verbo principal, que nesse contexto sempre estará no infinitivo. Por falar em infinitivo, vamos ver a definição desse tipo de verbo. Verbos no infinitivo, então. The infinitive is the base form of a verb, usually preceded by the word to in English. O infinitivo é a forma base dos verbos, normalmente precedidos pela palavra to em inglês, tá? Então, na língua inglesa, o verbo no infinitivo ele é caracterizado pela presença do to antes dele. No entanto, dentro das frases, das orações, eles não carregam o to, tá? Normalmente eles vêm sem preposição to. Nesse caso, ela não age como preposição, tá? Mas ela é um indicativo de que esse verbo está no infinitivo. Mas, de qualquer forma, ele nunca foi conjugado, tá? Ele não está conjugado e isso é a sua principal característica. Os verbos, gente, se você olhar no dicionário, é possível que lá nas últimas páginas você encontre uma lista de verbos. Aquela coluna dos verbos no infinitivo, eles sempre estarão precedidos de to, para de fato evidenciar que ali trata-se dos verbos no infinitivo, tá? Na língua portuguesa, os verbos no infinitivo têm terminação em R. Na língua inglesa, né, fazendo uma analogia, os verbos são antecedidos, né, pela palavrinha to, ok? No caso, to work, to study, to see, enfim, todos os verbos no infinitivo terão o to antes dele. Bem, ao longo da nossos exemplos, nós vimos inúmeros verbos, tá? E agora a gente vai dar uma olhadinha nessa lista de verbos, né? É sempre muito bom a gente ver essa lista de verbos, porque é uma classe gramatical, é a mais importante, na verdade, do idioma, e é importante que vocês memorizem. A gente não consegue se comunicar sem a utilização de verbos. Portanto, é sempre uma boa estratégia memorizar verbos para desenvolver as habilidades aí de comunicação, especialmente aqui na língua inglesa. Vamos dar uma olhadinha? Então, nós temos nossa verb list, nossa lista de verbos. Nós temos a primeira coluna, o infinitivo, né? Olha só, todos eles iniciando com to, justamente para deixar bem claro. Infinitive, então nós temos to have, o passado dele é had, e o significado ter. To win, o passado é won e significa vencer ou ganhar. To live tem o passado lived, ele é um verbo regular, terminação em ed, no passado, né? To live, lived, viver. Aí eu tenho o verbo to visit, o passado dele é visit. Repare que eu não falo visited, né? Ele para mais no T ali, visited, visit. Então, o passado, né? E o seu significado é visitar, ele é um verbo cognato, né? Uma palavra cognata. To be, o verbo to be significa ser ou estar, e o passado dele é was or were, uma das duas formas, was para singular, were quando o sujeito for plural. E to go, o verbo to go tem o passado went, ele é um verbo irregular, assim como o verbo to be, ele significa ir. To learn, o passado learned, tem duas formas, é um verbo que tem duas possibilidades de passado, ele pode ser regular ou irregular, e o significado aprender.
E por último, o verbo to travel, que é viajar, traveled, as duas formas ali de passado. Aqui eu chamo a atenção para a fórmula traveled, com 2 L's ou com um L só. Esse dos 2 L's ali é muito utilizado no inglês britânico, e os ingleses que seguem, né, a língua britânica, e o outro é mais comum nos Estados Unidos, tá? Em outras formas. Então, as duas formas estão corretas, essa é a diferença entre os dois, é uma questão de local, tá? Estados Unidos utiliza com L, no Reino Unido, enfim, na Grã-Bretanha se utiliza o duplo L, ok? Mas tem o mesmo significado e qualquer uma das duas formas estão corretas, ok? Espero que vocês tenham aprendido aí sobre as condicionais do tipo 2, nós também vimos aí uma lista de verbos, né, que nós trabalhamos ao longo da aula. Espero que vocês tenham memorizado tudo e a gente vai ficando por aqui.